Afinal, quem foi o primeiro Sith a receber o título de Darth? Pois é, o termo Darth é associado aos Lord Sith mais poderosos, como Darth Vader, Darth Sidious, Darth Revan, mas não surgiu com eles. Existia um Sith muito antigo que, segundo tradições e registros e lendas, pode ter sido o primeiro Sith a usar oficialmente o título de Darth e foi o responsável por popularizar essa prática entre os Sith. Então vem comigo para entender quem foi esse Sith e como isso nos ajuda a entender melhor como funcionava a filosofia e a organização Sith ao longo dos anos. E claro, se quiser ficar por dentro de mais curiosidades de Star Wars, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Bom, nos primórdios do que ficou conhecido como o antigo Império Sith, as tradições eram bem diferentes das que associamos ao termo Darth. O Sith era uma cultura guerreira, com líderes que combinavam poder na força com autoridade política e militar. Não havia ainda uma estrutura formalizada de nomes, títulos e regras, como a gente viu mais tarde no Sith da Velha República. A gente está falando aqui de um período até antes da Velha República, uma coisa muito antiga mesmo. Mas foi exatamente nesse cenário de transformação que uma figura acabou se destacando. Seu nome era Andedo, e embora sua espécie nunca tenha sido mencionada, ele era originário do planeta de Prakit, onde viveu por séculos governando como uma divindade. Mas antes de Andedo, muitos Sith haviam existido, mas eles usavam seus nomes pessoais ou títulos tradicionais de hierarquia do seu tempo. O uso do prefixo Darth como parte oficial de um nome era basicamente inexistente, mas Andedo mudou isso. Ele viveu milhares de anos antes dos eventos da saga Skywalker, em um período em que o Império Sith já dominava e mantinha um grande conflito com a República. Ele era conhecido por seu profundo estudo da força, mas de uma forma que o diferenciava de seus pares. Ele se dedicava à compreensão da vida, da morte e principalmente da sobrevivência além da existência física. Esse interesse o levou a experimentos e práticas que muitos de seus contemporâneos consideraram extremos. O que separava Andedo dos demais não era apenas a sua habilidade com a força, mas sua busca por poder através de métodos não convencionais. Ele queria transcender a mortalidade. Enquanto a maioria dos Sith buscava poder por meio da conquista, da guerra, do domínio, Andedo procurava poder sobre a própria essência da vida. Um poder que, segundo ele, seria a chave para controlar tudo e todos. Seus estudos o levaram a rituais e conhecimentos antigos, muitos dos quais eram mantidos em segredo ou considerados proibidos até mesmo por outros Sith. Por meio desses experimentos, Andedo acreditava poder preservar sua consciência ou essência após a morte física, usando a força de maneira diferente do que era ensinado nas academias Sith. E é bem legal a gente notar que até o próprio nome dele corrobora muito com essa filosofia. Andedo parece do inglês undead, não morto. E isso combina até com o visual, né? Essa caveira grotesca que ele é. Personagem muito interessante, e presta atenção porque agora a gente vai entrar na parte mais importante do vídeo. Foi justamente nessa fase que ele passou a utilizar o título Darth associado ao seu nome, se tornando conhecido como Darth Andedo. Mas qual é a origem desse termo? Alguns historiadores sugerem que Darth é na verdade uma corrupção da palavra Hakata Darita, que significa imperador. Já outros notam outra conexão com os Hakata. As palavras para triunfo ou conquista em Hakata são Dar e a palavra para morte é Ta, levantando a teoria de que Darth derivava de Dar e Ta, e portanto significava triunfo sobre a morte ou imortal, que casa muito com essa busca, né, do Darth Andedo, do próprio Vitiate, do Palpatine, né, de tentar enganar a morte. Dada essa obsessão do Sith em descobrir os meios para alcançar a imortalidade, essa ideia não é totalmente sem mérito, pelo menos à primeira vista. Mas outros apontam que o verdadeiro significado de Dar e Ta é a conquista através da morte, ou seja, a conquista dos seus inimigos, a conquista através do poder, que também é muito alinhado com a filosofia Sith. E esse foi um momento marcante
marcante na história do Sith, porque marcou essa transição do uso superficial do termo, que podia ser usado aqui ou acolá, mas nada assim muito formal, para um título formal de poder. A palavra Darth passou a significar mais do que apenas um nome estranho, passou a representar alguém que dominava aspectos profundos do lado sombrio da força. Dizem as lendas que Darth Undead esteve envolvido em confrontos contra inimigos poderosos e que sua mente era considerada tão perigosa quanto qualquer sabre de luz. Seu legado se consolidou não apenas pela conquista de territórios ou pela vitória em grandes batalhas, mas sim pela influência que suas ideias tiveram nas gerações posteriores do Sith. A gente tá falando de um cara que viveu antes da Velha República e essas ideias dele, essa filosofia, cara, foram passando de geração em geração até o Palpatine, que tá ali já no final da linha do tempo de Star Wars, a parte mais moderna, né, que a gente pode dizer. Com o tempo, o título Darth se expandiu e se tornou uma tradição entre os Lords Sith. Se tornou um símbolo de autoridade e de experiência no lado sombrio da força, quase sempre reservado para um indivíduo que havia superado seus pares em poder, conhecimento ou ambição. Darth Undead, como um dos primeiros, abriu esse caminho ao adotar o título de maneira consciente e deliberada, não apenas como um nome de guerra, mas como um sinal de sua relação única com a força e com os segredos que buscava desvendar. A sua história também serve como um lembrete de que dentro do universo Sith, o título Darth não surgiu por acaso nem foi criado por uma única pessoa sem contexto. Ele evoluiu de uma prática que era informal para um símbolo institucionalizado, e Undead é uma das primeiras figuras registradas a fazer essa transição. Ele ajudou a definir um padrão que seria seguido por líderes sombrios por milênios. Sendo assim, Darth Undead representa mais do que um nome antigo no registro do Sith. Ele marca um ponto de virada histórico dessa ordem sombria. Seu papel foi fundamental na construção da tradição que permitiu nomes lendários como Darth Vader, Darth Sidious, Darth Malgus, Darth Nihilus e centenas de outros que se tornaram sinônimos de poder absoluto dentro do universo de Star Wars. Valeu Adriano Ticiano, Rigor S, Matheus Santos, Vitor Bertoli Nascimento, Drone Mode Brasil, Houston Neno Gomes, Christian Pereira e Guilherme Janucci por serem membros apoiadores. Vejo vocês na próxima e this is the way.